suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo, de dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam um lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir. E todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca! Muito obrigada. Meus caros, muito boa noite. É um prazer poder mediar esse evento tão esperado, recebendo profissionais importantíssimos, experientes como os senhores. Meu nome é Flávia Murad, eu sou diretora adjunta da Câmara de Arbitragem da BPI. O tema escolhido hoje à noite foram as tutelas de urgência na arbitragem. É uma matéria que sempre depende de muita cooperação entre o árbitro e o Poder Judiciário, por isso a escolha especial desses palestrantes. E é muito impressionante como hoje os juízes têm bastante conhecimento da matéria de arbitragem, inclusive privilegiando-a, não é, doutor Bedende, apoiando-a e até se especializando numa matéria que é especial para nós advogados, mas ainda mais especial hoje em dia para a resolução dos litígios. De outro lado, a BPI, aqui no nosso centro, tem um quadro de árbitros bastante especializados nas matérias de propriedade intelectual, o que faz com que a competência e a especialidade se tornem o procedimento ainda mais atrativo e eficiente. Bem, quanto ao tema especialmente escolhido, que é a matéria das tutelas de urgência, a gente ainda vê de mais a mais que essas questões bastante sensíveis da propriedade intelectual, incluindo tecnologia, não é mesmo, doutor Alexandre? Tudo isso merece um apoio especial, merecem ser preservadas as tutelas, garantindo o bem da vida, que a gente sempre luta nas nossas matérias aqui processuais, preservando inclusive as provas, sobretudo preservando a celeridade, a eficiência de todo esse procedimento, e, logicamente, a segurança jurídica, que é o que a gente busca sempre para a resolução dos litígios de maneira bastante especializada. Bom, mesmo tendo-se ciência que na arbitragem as partes renunciam à resolução do litígio pelo Poder Judiciário,
e a gente sabe que o juiz ele não pode adentrar as questões de mérito, porque isso fica a cargo dos árbitros, a gente tem ainda grandes polêmicas. Por conta disso, e nesse debate acalorado que a gente vai tratar aqui, e sem mais delongas, porque eu não sou a palestrante, eu tenho a honra de apresentar 3 ilustres debatedores. Eu vou iniciar com a doutora Luciana Minada. Muito boa noite, doutora Luciana, é um prazer revê-la. Doutora Luciana é advogada, graduada pela USP, pós-graduada em Propriedade Intelectual, Direito do Entretenimento e Mídia, pela ESA, da OAB São Paulo, pós-graduada em Gestão e Business Law pela FGV, e é sócia de Casnar Leonardo Advogados e coordenadora do Comitê de Diversidade e Inclusão desse importante escritório. Doutora Alexandra Ateniense, muito boa noite, advogado com 35 anos de experiência, sócio fundador de Alexandra Ateniense Advogados, escritório de advocacia full service em direito digital, com atuação em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. É um dos precursores do direito digital no Brasil, especializou-se em Internet Law no Berkman Klein Center, na Harvard Law School, além de membro e coordenador do CESA, IAB e AMG. Finalmente, Dr. Bedende, Dr. Luiz Felipe Ferrari Bedende, é juiz auxiliar da primeira e segunda varas empresariais e de conflitos relacionados à arbitragem de São Paulo. Ele é mestrando em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da USP, também graduado pelas Arcadas, ex-membro da Advocacia Geral da União, a quem eu dou as boas-vindas e sejam muito bem-vindos, então, aqui no nosso evento e na ABPI. Eu gostaria de conceder primeiramente a palavra à doutora Luciana. E, doutora Luciana, por 20 minutinhos, a senhora, por favor, venha trazer. Senhora não, né, Flávia? Senhora não, pelo amor pode de falar Deus, você. porque senão vai voltar para mim, senhora. Né? Então, melhor a Lu, nossa amiga. Tenho certeza que vocês vão gostar da abordagem, e aos senhores, as mulheres foram prestigiadas aqui. Obrigada, Flávia. Eu acho que a ideia aqui é a gente realmente ter esse bate-papo, né? Então, eu acho que sempre que a gente para falar de arbitragem dentro de PI, a gente tem um ramo muito específico, porque a nossa área traz algumas particularidades mesmo, né? Então, como a Flávia já mencionou, eu acho que a gente costuma tratar ali de matérias que são muito complexas, que demandam conhecimento técnico específico, demandam uma celeridade, demandam medidas muito específicas ali para a gente ter realmente a tutela desses direitos. Então, eu acho que mais do que nunca a gente tem, né, tentado migrar aí, na medida do possível, as nossas demandas e as nossas discussões para o ramo da arbitragem, por conta disso, porque a gente acaba tendo, acho que o atendimento aí às demandas que surgem acaba muitas vezes indo, né, de encontro aos interesses dos titulares de direito ali. E aí, acho que por conta disso, uma das questões, né, que a gente tem em razão da nossa área e dessa necessidade, tanto em relação aos tipos de prova que a gente pode produzir, né, o que a gente está buscando ali, mas também com relação às medidas de urgência. Então, muitas vezes, quando a gente está ali diante de uma violação de algum direito de PI ou de alguma discussão contratual que vá resvalar em questões de PI, essas medidas de urgência, elas são muito importantes, né, e às vezes é aquilo, a gente fala que conseguir essa medida de urgência logo no início e estancar um problema é muitas vezes o maior, se não o principal interesse ali daquele titular. E aí, se a gente não tem esses mecanismos que possibilitem a concessão dessas medidas de urgência, a gente pode ter aí realmente, muitas vezes, um esvaziamento do próprio direito ali e da demanda colocada e um prejuízo enorme também. E aí, já entrando aqui na questão, né, das tutelas de urgência em arbitragem, o papel que me coube aqui foi até dar uma olhada realmente da situação das principais câmaras, né? Então, qual que é o cenário que a gente tem pensando aí nessas questões das tutelas de urgência, das medidas de urgência, nas câmaras aqui no Brasil? E aí, eu acho que até iniciando, eu acho que vou deixar a BPI por último, porque eu acho que a BPI, até por ser o principal centro que a gente tem aqui no Brasil, que é focado em PI, a gente já construiu, né? Eu acho que a BPI teve esse cuidado de construir um regulamento que converse muito com essas
particularidades da nossa área. Mas a gente tem outras câmaras que ou não tem uma previsão específica com relação a, por exemplo, a nomeação, instauração de procedimento relacionado a árbitros de emergência. Então, eu estava dando uma olhada aqui no regulamento da Câmara da FGV, por exemplo, a gente não tem essa previsão expressa, né? E aí outras câmaras trazem. A gente tem tanto câmaras que trazem um mix, então, CCBC prevê ali, na verdade, que medidas de urgência, elas vão ter que, na verdade, ser submetidas ao judiciário. E aí, doutor Bedem vai poder falar muito melhor do que eu, que existem, né, muitas situações que, de fato, a gente vai ter que recorrer ao judiciário, seja por conta da ausência de uma previsão, como é o caso da FGV, ou de uma previsão expressa mesmo, como é o caso da CCBC, em que fala que antes de instaurado o tribunal arbitral, as medidas de urgência elas vão ter que ser analisadas pela autoridade judiciária competente. E aí a gente tem um exemplo que eu até trouxe, pensando aqui no doutor Alexandre, que é da Camarb. Na Camarb a gente tem ali cláusulas prevendo que tanto as partes podem optar por ir para o judiciário, então buscar essa medida de urgência perante o judiciário, ou alternativamente recorrer ao árbitro de emergência. A questão é que aí acho que começam a entrar essas peculiaridades com relação ao detalhamento do próprio regulamento, com relação à forma como esse procedimento de emergência vai ser conduzido, né? Então, no regulamento ali da Camarb, é essa previsão um pouco mais ampla, as partes podem optar por recorrer ao árbitro de emergência, mas não tem um nível de detalhamento tão grande. E aí eu acho que isso acaba gerando, por vezes, até uma insegurança das partes em buscar o árbitro de emergência, se o procedimento não está ali, as regras não estão muito claras e não tem muito bem colocado como vai ser o procedimento. E aí acaba sendo até, às vezes, uma decisão estratégica das partes de acabar levando ao judiciário, no sentido de que as regras seriam um pouco mais claras, os procedimentos ali a serem buscados são tutelados pelo CPC, então a previsibilidade em tese seria um pouco maior. E aí a gente vem para as câmaras que têm aí um regulamento, que já é um regulamento mais específico, né? Então, falei já da BPI, mas antes disso, eu vi que também na ICC, em 2021, a partir de 2021 também teve, né, na última revisão do regulamento da ICC, tem um apêndice específico também, prevendo como ocorrem os procedimentos que são feitos a partir de hábitos de emergência. Então, ali eles começaram também a detalhar um pouco melhor esse procedimento, até buscando, acho que, dar maior segurança, maior garantia para as partes mesmo, né? Mas eu acho que, e aí agora, entrando no âmbito do regulamento da BPI, eu acho que o primeiro ponto é que o próprio modelo de cláusula arbitral, né, que é sugerido ali pelo centro, já traz essa questão da previsão mesmo de que as partes se sujeitarão ao árbitro de emergência e ao procedimento previsto ali no regulamento. Então, isso já afasta, inclusive, por conta da própria previsão dentro do regulamento da BPI, que as partes se socorram do judiciário, né? Então, uma vez expressamente acordado ali na cláusula que as partes irão submeter ao árbitro de emergência, não tem muita dúvida. E o regulamento da BPI, eu acho que traz esses pontos importantes, né? Porque aí a gente tem um detalhamento muito bacana de como o procedimento vai ser conduzido, do que vai ter que ser observado. Então, acho que, principalmente em relação a isso, né? A gente vai ter tanto a questão de celeridade, porque aí acho que isso é um dos pontos também, quando a gente está falando dessa questão da atuação de um árbitro de emergência, mas também essa segurança de procedimento, que acho que isso é algo que também causa um certo receio das partes em buscarem, principalmente as partes que ainda não estão acostumadas ali a se socorrer de um procedimento arbitral, né? Então, acho que tem essa questão de garantir, de dar esse conforto, né? Então, acho que é muito importante que a gente tenha aí, por conta das particularidades da nossa área, essas garantias procedimentais, para que a gente possa, de fato, assegurar aos titulares de que todos os direitos e tudo aquilo que eles estão preocupados, seja a questão de celeridade, sigilo, os tipos de prova a serem determinados ali, ou as próprias medidas em si, com relação à questão colocada, que elas sejam, de fato, efetivas, que a gente consiga ter essa previsibilidade. Então, acho que a gente ainda não tem isso muito estabelecido aí, quando a gente olha para esses regulamentos desses principais, né? Eu não citei todos, mas acho que são os principais aí, principalmente nas questões, né, envolvendo o PI, eu acho que são essas as principais câmaras que acabam tratando das nossas questões. Então, acho que tem
muito ainda a ser desenvolvido no sentido, né? Primeiro, a gente estava até conversando na reunião de alinhamento, eu acho que primeiro a gente já tem no Brasil essa questão de litigiosidade no sentido de sempre buscar o judiciário, né? Então, acho que a gente está mudando e já vem mudando bastante ao longo dos últimos anos essa mentalidade da gente realmente ter esse olhar para fazer contratos, para colocar as demandas sob a jurisdição arbitral, mas ainda é um processo em construção, né? Então, acho que é muito importante que a gente tenha regulamentos que consigam dar esse conforto para os titulares de direito, porque senão a gente dificilmente vai conseguir fazer essa mudança de cultura, essa mudança de mentalidade, né? Que eu acho que é um desafio mesmo que a gente enfrenta, porque tanto a questão né, tem várias questões que são colocadas, questão de custo, porque a arbitragem tem um custo maior, mas eu acho que aqui especificamente com relação a essa questão das tutelas, é essa questão da segurança mesmo, e aí eu acho que a gente acaba pecando um pouco porque a gente não tem aí muitas câmaras tendo esses procedimentos muito bem detalhados e muito bem especificados. Então, acho que nesse ponto, e aí, Flávia, até puxando um pouco a sardinha para o CSD, né? Mas eu acho que é um regulamento muito bem construído, porque é um regulamento que olha realmente, que entende a particularidade da área que a gente está falando, né? A gente tem realmente, dentro da propriedade intelectual, questões muito específicas que não se conversam com outras áreas. Eu acho que aí são questões muito particulares mesmo de PI. E eu acho que a gente ter um regulamento que consiga abarcar esses interesses é sempre muito bom, porque aí a gente acho que começa a virar essa roda mesmo para a gente começar a cada vez mais entender que a arbitragem é sim um caminho, né, para a gente buscar soluções dessas disputas que vão sendo colocadas no âmbito da nossa área. Então, acho que nesse aspecto, e aí o doutor Alexandre vai trazer, acho que também outras considerações aí né, desse olhar mesmo do que a gente pode acabar se socorrendo da arbitragem, eu acho que a gente tem muito a caminhar ainda, mas acho que a gente tem muitas alternativas boas, né? E acho que o papel aqui, pelo menos o meu papel enquanto advogada, e o que a gente tenta sempre passar, até para os clientes, acho que é isso, a gente precisa começar a adotar meios que sejam realmente, que sirvam melhor aos interesses deles. E acho que a arbitragem tem que sim começar a ser considerada, inclusive mudar essa mentalidade. Poxa, você precisa de uma medida de urgência, de uma tutela de urgência, a arbitragem também vai te possibilitar isso, né? Eu acho que é tirar muito essa coisa de que toda medida de urgência eu vou ter que necessariamente me socorrer do judiciário. Eu acho que tem hipóteses em que, de fato, a gente vai ter essa situação, e aí eu acho que é isso, quando a gente ou não vai ter uma previsão no próprio regulamento, ou o regulamento vai prever expressamente que deve socorrer ao judiciário, e a gente sabe que tem partes que também preferem, desde logo, colocar nos seus contratos que medidas de urgência serão ali decididas pelo judiciário, né? Então, isso também é bastante comum. E aí eu acho que, só fechando aqui essa minha fala introdutória, eu acho que quando a gente pega contratos que já prevêem essa questão de que as medidas de urgência antes do tribunal arbitral estar instaurado vão ser submetidas ao judiciário, também decorrem muito dessa falta acho que é uma falta de segurança mesmo, de que, poxa, um árbitro de emergência vai poder me dar o que eu preciso naquele momento, né? Então, e aí acho que muitos contratos que a gente acaba vendo na prática prevêem isso. Então, já excluem a atuação de um árbitro de emergência, prevendo aonde vai ser discutido, qual o foro, etc., mas colocando realmente a jurisdição do Poder Judiciário. Então, acho que esse é o nosso desafio aqui, né, enquanto advogados, de realmente, acho que começar a fazer os titulares, as empresas entenderem que a gente tem, sim, na arbitragem esse caminho que pode ser um caminho muito interessante, que a gente tem mecanismos e procedimentos para fazer isso, né? Então, acho que, da minha percepção atual de mercado, é muito essa a realidade que a gente tem enfrentado hoje, mas espero realmente que a gente consiga mudar, porque
acho que a maioria dos casos, de fato, a gente ainda continua submetendo ao judiciário. E aí, doutor Felipe deve saber muito melhor do que eu, porque eu acho que não raramente chegam casos ali para o judiciário que é isso, né? São tutelas de urgência sendo requeridas antes da instauração do tribunal arbitral. Então, isso ainda continua, de fato, acho que sendo a maior parte do trabalho, de como acontece, mas eu espero que a gente comece a ter essa virada, que essa atuação dos árbitros de emergência também comece a ganhar cada vez mais força, né? Então, acho que eram essas as minhas principais considerações aí, Flávia. Olha, muito interessante, eu gostei mais da parte da cultura, que é esse o nosso objetivo, aculturar a nossa comunidade, que a arbitragem é uma solução de litígio eficiente. Eu anotei 3 pontos, Lu, se você me permitir, que Claro. me trouxeram bastante, que me levaram a destacar aqui uma fala tua. Primeiro, você trouxe o regulamento, e que esses regulamentos devem dar conforto. O fato da BPI ter um regulamento bastante restritivo, ou então bem elucidativo, eu diria assim, ao contrário, ele faz com que as 2 coisas mais importantes da área de PI, elas sejam preservadas e sejam valorizadas. Primeiro, o segredo absoluto, né? Muitas das negociações envolvem invenções, conhecimentos não patenteados, conhecimentos que devem se manter restritos dentro da empresa, seus licenciados, seus distribuidores. Isso é muito importante e caro para esses contratantes, e o próprio conhecimento da matéria, que faz com que a gente pule 10 passos aqui, 10 steps, eliminando alguns outros questionamentos que tornam o processo judicial moroso. Isso tudo traz segurança jurídica, como você disse. Ou seja, as partes elas vão estar num ambiente muito mais confortável para seguir em frente e mais rapidamente. Você mencionou dos custos, a BPI, desmistificando esse passo, a BPI tem custos muito confortáveis, e muito mais confortáveis do que as arbitragens mais tradicionais, se é que a gente pode dizer assim. Então, a cultura da arbitragem, ela também pode partir daí, não só da especialidade, mas também com relação a uma tabela bastante atrativa. Então, eu gostei particularmente desses pontos, Lu, muito obrigada. Doutor Alexandre. Tá no mudo, Alexandre. Ok. Boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, Flávia, Luciana, doutor Bebede. É com grande satisfação que eu participo desse painel, sobretudo porque achei o tema muito propício e pouco debatido. Pelo que eu acompanho os eventos de arbitragem no Brasil, através de outras câmaras, onde milito, inclusive, como árbitro, além da própria BPI. E eu tenho algumas considerações interessantes que vão nos causar algumas reflexões, e de modo que eu estou totalmente de acordo com o que a doutora Luciana falou, que o nosso maior desafio, e isso já não é de hoje, é ter como meta uma mudança cultural. O advogado ele é essencialmente um formador de opinião para os seus clientes. E essa mudança cultural não é um processo rápido, não é uma virada de chave rápida. Há que ter bastante persistência, resiliência, mas, ao mesmo tempo, levantar essa bandeira, como nós estamos tendo essa oportunidade aqui agora, e perseguir nessa meta. Eu acho que a BPI sai na frente com a CSD em trazer à discussão esse assunto por vários motivos. Primeiro, porque o próprio Instituto das tutelas de urgência, dos árbitros que vão atuar nessa situação, como bem diz a doutora Luciana, ainda não está suficientemente regulamentado e sequer difundido. Acho que muitas cláusulas arbitrais, ou mesmo os contratos que são elaborados, não vão, em regra, não chegam a essas minúcias, e deveriam. E não chegam justamente porque os regulamentos não contemplam essas regras a miúde como deveria acontecer. E falando um pouco da minha experiência
profissional, como advogado há 35 anos, sempre lidando com controvérsias geradas a partir das plataformas digitais, no âmbito do direito digital, atuando sempre em consultoria, contencioso, etc., eu sou francamente favorável a gente continuar nessa luta para poder colocar a arbitragem, sobretudo diante dessa vantagem econômica competitiva, que muito bem a doutora Flávia destacou, que são os preços de disputas na CSD, para poder alcançar qualquer controvérsia que seja originada das plataformas digitais. Esse meu ramo, direito digital, ele interfaceia com vários outros. E o primeiro que interfaceou foi a propriedade intelectual, direito autoral. Hoje, como a gente sabe, o mercado de software mudou completamente. Hoje, o software é um elemento essencial, estratégico para o funcionamento, para a sustentação de qualquer empresa. E eu já vi exemplos práticos na minha vida processual, na minha vida profissional, que a ausência de uma tutela de urgência que poderia ser levada a uma câmara arbitral chegou a provocar, uma vez que o assunto foi levado para o judiciário, e aí entra todo o cenário que a gente conhece, de ausência de celeridade competitiva e também de magistrados, ao contrário do doutor Bedende, que já se especializou, já se interessou em relação à arbitragem, para poder trazer soluções mais breves. Toda situação que envolve plataforma digital com reflexo jurídico demanda solução de urgência. Não há como dissociar uma coisa da outra. E, mais ainda, de 10 litígios que a gente entra no judiciário, pelo menos 7 são vinculados à concessão de tutela. E, por isso, essa situação é reveladora, porque se colocássemos nos contratos a Câmara Arbitral com tutela de urgência, certamente nós alcançaríamos um resultado muito mais efetivo do que se alcança hoje através do judiciário. Raros são os casos em que não são requeridas tutelas de urgência, porque, efetivamente, podem refletir paralisação das operações da empresa. Me lembro que a empresa teve uma derrocada financeira muito grande porque foi vítima de uma implantação mal-sucedida de um sistema que gerenciava todas as suas atividades operacionais. Até entrar na perícia, levou muito tempo, e vários setores operacionais da empresa estavam paralisados, e, com isso, a empresa acabou entrando em recuperação judicial. Só para dar um exemplo. Então, sempre que houver litígios, controvérsias em relação a situações de implantação de software, contratos de desenvolvimento de software, é necessário que haja essa tutela de urgência, sobretudo através das câmaras arbitrais. A mesma coisa acontece no cenário envolvendo disputas relacionadas a marketing digital, como, por exemplo, situações em que algumas plataformas que exploram muito o marketing digital têm tomado decisões, de certa forma, discriminatórias contra empresas que fazem do seu negócio a necessidade absoluta de divulgar marketing através de links patrocinados. Então, eu tenho visto muitas situações em qual eu tenho atuado, em que decisões sistêmicas, por critérios definidos por algoritmos, fazem com que a empresa que sempre investiu muito em termos de propaganda nas plataformas digitais por links patrocinados sejam discriminadas para cancelar suas campanhas de marketing. Isso afeta o fluxo de caixa, isso afeta uma série de questões operacionais importantíssimas e demanda essa tutela de urgência. Então, a grande dificuldade, essencialmente, ela é cultural. E hoje, na parte da manhã, eu participei do lançamento do Anuário da Justiça Brasileira, que é promovido pelo site Consultor Jurídico,
E o grande destaque é que nós estamos com 80 milhões de processos judiciais no Brasil. Vejam bem, se esse número não assusta, disseram, inclusive, que se colocasse todos os processos de papel empilhado, dava mais do que o Monte Everest. O que mais ainda destaca-se é o fato de que a taxa de retenção, ou seja, o número de processos que entra na justiça e o que é baixado por ano, não tem sido positiva, o que está fazendo com que esse número venha aumentando ao longo do tempo. O processo judicial eletrônico trouxe algumas vantagens, mas não solucionou de todo esse problema. Então, diante desse cenário, nós não precisamos mais de nenhuma evidência para sermos formadores de opinião dos nossos clientes, para poder fazer com que essa bandeira de clausular a arbitragem e a tutela de urgência sejam direcionadas e trabalhar muito para que a CSD seja uma Câmara que se especialize em relação às questões originadas das plataformas digitais. Quando a gente fez essa reunião de alinhamento, eu fiz um desafio aos meus amigos, que aqui estão presentes, que eu vi a situação de uma forma mais holística. Eu acho que a gente não deveria estar simplesmente focado em questões de propriedade intelectual, mas ampliar no sentido de dizer, vamos fazer uma campanha para difundir as tutelas de urgência ou a própria arbitragem como um todo mesmo, mas para solucionar litígio a partir das plataformas digitais? É esse o desafio que eu queria deixar para a BPI refletir em cima. E aí eu vou trazer uma novidade para vocês, Flávia, Luciana e Luiz Felipe, é que na última terça-feira à noite, depois de uma reunião semanal do César, eu tive a grande honra de sair para jantar com o Gabriel Leonardo, presidente da BPI, e coloquei esse assunto para ele. Ele achou fantástico. Ele achou uma ideia muito bacana, porque isso é uma grande oportunidade para o CSD, porque se a doutora Luciana já foi minuciosa e cirúrgica na sua análise para dizer, olha, em outras câmaras não há sequer uma regulamentação tão circunstanciada a respeito desse tema, que dialoga diretamente, com muita frequência, com essas controvérsias geradas a partir das plataformas digitais, eu vejo isso como uma grande oportunidade para o CSD levantar essa bandeira de falar, aqui nós temos árbitros que são especializados para lidar com controvérsias a partir dos incidentes ou de qualquer situação envolvendo as plataformas digitais. É hora da gente pensar nisso. O Gabriel disse que ia procurar o Dr. Manuel Santos para poder levar essa ideia. Eu fico torcendo daqui para que haja efetivamente a propagação e isso possa se converter para que a gente comece uma campanha permanente através da BPI para poder fazer essa divulgação, porque ante a inércia das outras câmaras, isso soa como uma oportunidade fantástica para que a gente possa levantar essa bandeira e ir adiante. Eu vejo assim uma sintonia, uma música clássica que vai fazer com que a gente traga ótimos resultados. E nós, advogados, somos, né, a força propulsora para que essa mudança cultural efetive. Um outro ponto que estava dentro do meu escopo para essa fala hoje é em relação à questão das provas. Nessas situações envolvendo questões de licenciamento de software, prestação de serviços por meio digital, etc., há uma tendência muito grande de que as provas sejam produzidas antecipadamente. Pode haver, eventualmente, instrução com perícia, etc., sim, mas se os fatos foram gerados a partir das plataformas digitais, nós estamos falando, em outras palavras, que o que vai ser analisado pelo juiz são registros eletrônicos que precisam ser analisados por um perito ou pela própria parte, preferencialmente, para converter esses registros eletrônicos, os logs, numa sequência cronológica de fatos. Então, eu, como perito também nessas áreas de fraudes digitais, de propriedade intelectual, quando me deparo com uma situação como essa,
O foco do meu trabalho é como é que eu vou converter registro eletrônico numa sequência cronológica de fatos para que o magistrado possa ler e entender. Essa é a missão recorrente que nós temos. Então, quanto mais essa prova for bem trabalhada, não é novidade, tem casos, por exemplo, em relação à contrafação de software, que se faz o pedido de tutela para poder fazer a coleta de provas para comprovar a contrafação. Tem vezes que eu fico estudando um assunto 5 meses antes para saber qual seria a melhor estratégia de fazer essa prova de surpresa. Então, quanto mais rica for essa prova, com esses registros eletrônicos, acompanhado, quem sabe, de um laudo técnico, já mesmo no ingresso da causa, isso tudo fortalece, dá robustez para que essa tutela de urgência na arbitragem seja concedida. Então, eu sempre, quando me deparo com situações complexas, que eu já sei que o magistrado pode e vai ter dificuldade de interpretar, porque muitas vezes é um tema que ele vai analisar em 1 milhão, sei lá, ou em 100, o que for. Eu me preocupo demais em preparar essas provas de maneira circunstanciada e agora, inclusive, utilizando recursos de visual law para poder fazer com que o efeito da cognição em relação a essa prova antecipada seja efetivamente favorável ao cliente. Então, nós estamos falando ainda no ambiente do judiciário. Imagina a gente fazer a mesma coisa e levar para uma análise de um ato em sede de tutela de urgência. Sem dúvida alguma, o percentual de êxito vai aumentar potencialmente. E por isso é que a gente tem que pensar, mais uma vez, de reforçar o nosso compromisso de entender que essa palestra, para mim, ela é inédita, é inovadora. Fiquei muito feliz de ter sido lembrado para poder falar, mas o nosso caminho ainda é longo e árduo, mas nós não podemos esmorecer. Nós temos que continuar unindo esforços, quem sabe agora com a bandeira do CSD e com a BPI, para fazer uma campanha permanente em relação não só ao CSD, mas também às tutelas de urgência. Oportunidades existem assim aos montes, devido obviamente, à abrangência cada vez maior de situações que envolvem manifestações de vontade celebradas através de plataformas digitais, ou mesmo prestação de serviço totalmente nas plataformas digitais. E a tendência, como todo mundo sabe, é só aumentar. Então, é chegada a hora de ampliar, de dar mais luz a essas ideias, para fazer com que os nossos clientes, que muitas vezes são refratários a isso, porque a gente ouve o quê? É muito caro. Procura o judiciário porque dá mais segurança jurídica, a gente sabe mais ou menos como é que funciona a regra do jogo. O pensamento é muito simplório para mim, porque a gente que lida com situações de levar assunto técnico para o judiciário, a gente sabe como sofre em relação a isso. Uma média de ação hoje de um assunto tecnológico não vai ficar menos de 5 anos. A sorte é que, muitas vezes, a gente já consegue ter um êxito logo de cara em relação à tutela, que vai favorecer em muito a sustentabilidade de um negócio, né? A continuidade de uma campanha de marca digital, como eu falei, ou obrigação de fazer em relação a uma prestação de serviço que deixou de ser contemplada dentro do que havia sido ajustado no contrato. E isso tem um impacto muito grande no aspecto operacional e financeiro de inúmeras empresas. Então, óbvio, a mola propulsora disso tudo que a gente está falando significa os impactos econômicos a serem percebidos ante a morosidade da justiça, que tenta, mas não consegue. Porque eu me lembro muito bem, porque, à época, eu era presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Federal e participei ativamente da Lei do Processo Eletrônico,
como representante da OAB Federal e fui representante, inclusive, da OAB durante 2 anos no CNJ, que, durante o lançamento, na época, estava discutindo o projeto de lei, a presidência estava com a ministra Ellen Grace, e o que se falava na época é que o processo judicial eletrônico ia aumentar a celeridade, porque a perda do papel, a troca do papel pelo documento digital ia acabar com os pontos de inércia em relação ao trâmite processual. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Por quê? Porque o volume continua imenso e os nossos magistrados não podem ser atacados por, evidentemente, inércia em relação a isso, mas é porque a judicialização no Brasil, infelizmente, é muito predominante ainda. Eu acho que, se a gente for olhar para trás, a arbitragem já se popularizou consideravelmente, mas não atingiu a determinados setores. Os setores do e-commerce, por exemplo, não foi atingido. Os setores das grandes empresas que dominam a arquitetura da internet não foi atingido, não foi sensibilizado ainda. E são eles que dominam, né, cada vez mais o nosso estilo de vida em plataformas digitais. Então, precisamos convocar chefes jurídicos dessas empresas digitais para poder conhecer melhor o trabalho e a determinação e o zelo que o CSD tem conduzido seus trabalhos para, quem sabe, convertê-los, evangelizá-los para trazer com que as soluções dos litígios estejam sempre na Câmara Arbitral, que compõe um conjunto de hábitos ilibados, especialistas em relação a isso. Espero que, de alguma forma, tenham contribuído com esses exemplos práticos e com minha visão em relação de como é importante a gente difundir essa bandeira que nós estamos tratando aqui hoje, porque o trabalho não pode esmorecer, pelo contrário, a gente tem que ver as oportunidades e levar para frente, colocando sempre nos nossos contratos, eu, pelo menos, faço assim, a cláusula arbitral e sempre, quem sabe, com esse detalhamento que ainda falta, como falei, muito bem destacado pela doutora Luciana, que é já de colocar a situação determinada, circunstanciada quanto às tutelas de urgência. A cláusula arbitral tradicional pula essa parte, e isso não poderia acontecer. Nós teríamos que, justamente, preencher essa lacuna e começar a até provocar aperfeiçoamentos, porque quanto mais a gente tem adesão nesse sentido, previsões nesse sentido, mais a gente aperfeiçoa o processo, né? Mais a gente aperfeiçoa todo o mecanismo de funcionamento do CSD. E esse é o caminho que a gente tem que seguir. Agradeço mais uma vez essa oportunidade e contem comigo. Eu sou um grande defensor dessa causa. Forte abraço para todos. Bom, doutora Alexandra, obrigada pelo entusiasmo. Fico muito feliz com esse encontro com o nosso presidente, doutor Gabriel, porque o apoio ao CSD, a gente sabe que é incondicional e a gente está aqui numa luta para divulgar mesmo essas novas ideias, esse novo posicionamento, e fazendo de tudo para que essa conversão cultural seja positiva junto à nossa comunidade, os advogados. Eu achei interessante umas passagens da sua fala, que as plataformas digitais hoje tudo é plataforma digital, né? Acho que não existe quase nenhum dia que nós aqui não passemos por uma plataforma, então ela interfaceia de fato autoral, software, aquilo que a gente trata na nossa Câmara todos os dias. O que ficou mais impressionante para mim são os 80 milhões de processos judiciais, e que a gente já vai dar a passagem para o doutor Bedem de comentá-los, que eu acho que esse é um número que se fala bastante nos gabinetes, e a taxa de entrada e os baixados, ela não é convergente, ela tem sempre um saldo negativo para a sociedade como um todo. E na produção de prova, doutora Alexandra, achei também muito interessante toda essa ginástica mental de que esses registros eletrônicos eles se convertem, então, numa sequência cronológica de fatos para que o processo seja melhor esclarecido e para que um leigo leia e entenda e possa promover aquilo que o advogado está, então, advogando em favor do seu próprio cliente e que seja efetivamente
a ele, seja efetivamente positivo a ele. No entanto, se nós estivéssemos dentro de uma arbitragem, a gente não precisa, essa ginástica não precisa ser tão efetiva, porque nós estamos diante do quê? De um árbitro especialista, não necessariamente advogado, mas com outra especialidade que possa fazer com que o processo seja, de fato, mais célere e mais efetivo. Achei muito interessante a sua experiência, muito obrigada, foi de grande valia para a gente. E eu abro a palavra para o doutor Bedende, porque, afinal de contas, as tutelas, muitas das vezes, são a ele dirigidas. Existem detalhes que nós precisamos aprender também, já que o assunto culturalmente não está muito assentado na cabeça da nossa comunidade. Então, doutor Bedende, por favor, a palavra é sua. Oi, doutora Flávia, boa noite a todos. Agradeço à BPI pelo convite. Eu faço o nome da doutora Flávia, que gentilmente me procurou para participar desse evento, desse painel. Agradeço, cumprimento também a doutora Luciana, que integra, excelente advogada, que integra um escritório excepcional, que atua constantemente ali nas varas empresariais da capital. Cumprimento o doutor Alexandre Teniense, especialista em direito digital, destacado, com larga carreira, extensa carreira. Bom, eu sou muito entusiasta dessas interações entre atores jurídicos distintos nesses debates acadêmicos. No processo, cada um de nós assume uma posição, ainda que o juiz seja imparcial, mas a gente tem a posição, essa posição de julgador. Então, desses encontros com muito maior liberdade, encontros acadêmicos que surgem ideias a partir da troca e que fazem a gente evoluir de um lado e de outro. Eu já confirmei, retifiquei posicionamentos a partir desses encontros, que são importantíssimos para a gente poder avançar e ouvir quem está do outro lado na atuação direta no dia a dia. Bom, puxando o gancho, aí começando pela fala do Dr. Alexandre, é fundamental que haja uma Câmara arbitral com foco na propriedade intelectual, que é o propósito da BPI, e muito melhor ainda se vier um foco específico também ao direito digital. O direito digital toca em muitos pontos a propriedade intelectual, são temas correlatos que se sobrepõem em muitos aspectos, mas seria fundamental, de fato, que houvesse uma especialização no direito digital, que é extremamente dinâmico, extremamente evolutivo, e o judiciário, de fato, não consegue acompanhar. Lançar decisões em direito digital são muito complicadas para se ouvir as partes e as big techs que atuam nessa área. A gente não tem formação, e seria fundamental, de fato, que especialistas, ainda que não formados em direito, mas especialistas na área do direito digital e da tecnologia pudessem decidir as questões de cunho tecnológico. Isso seria fundamental. E é fundamental também que a arbitragem lance e se expanda de uma forma mais concreta para a propriedade intelectual. Então, eu não tenho dados estatísticos, aí falo especificamente de quem atua no pré e no pós da arbitragem. Então, só para especificar, se alguém não souber, mas a minha competência ali, sendo juiz das varas empresariais, é para as tutelas de urgência pré-arbitrais e para o cumprimento das sentenças, portanto, depois de constituído o título arbitral, ou então a declaração de nulidade da sentença arbitral, seja por qualquer vício. Então, eu pego o pré e pego o pós. E o que me dá a impressão é que a propriedade intelectual ainda é um tema
que engatinha na arbitragem se comparado a outras áreas do direito empresarial, a exemplo dos contratos mercantis ou do direito societário, em que ela se encontra muito mais consolidada. Em discussão com os meus colegas para preparação dessa exposição, a gente chegou a um denominador comum, talvez seja porque uma das fontes de obrigação relativamente à propriedade intelectual seja a responsabilidade aquiliana. Então, quando não existe a possibilidade de haver uma cláusula compromissória entre as partes, porque não existe uma relação prévia entre elas. A relação surge de um fato ou ato ilícito que faça surgir a responsabilidade. Mas, de toda forma, eu parabenizo a BPI por essa iniciativa tão importante. Lembrando, pelo menos aqui na Justiça Especializada de São Paulo, nós somos absolutamente favoráveis e adeptos do total fortalecimento da arbitragem, não como método alternativo, e até falei isso para elas também, que eu sou contrário à utilização dessa expressão alternativa à jurisdição estatal clássica, porque todas elas são formas de solução de conflitos, a jurisdição estatal, a jurisdição privada, a arbitragem, a mediação, a conciliação, e aí entrando no conjunto de autocomposição, todas essas formas são absolutamente válidas, equivalentes e devem atuar em conjunto e paralelamente para a pacificação social. O judiciário não consegue dar conta de tanta demanda. Então, a gente precisa avançar, como o doutor Alexandre mencionou, avançar em muito nessas outras formas de solução de litígios que não exclusivamente o judiciário. Precisamos nos tornar menos litigiosos e mais autocompositivos. Isso vai facilitar muito as coisas e vai promover muito maior pacificação social do que o Estado, no caso, imponha uma decisão para a solução de certo caso concreto. E agora passando para as tutelas de urgência. Como eu disse, é da minha competência, lá nas varas empresariais, a fase pré-arbitral. Muito bem, a doutora Luciana mencionou que existem já vários regulamentos, já prevêem a obrigatoriedade do árbitro de emergência. Qual é a análise que a gente faz? Isso para declinar da jurisdição, não é nem competência, para declinar da jurisdição. Se a parte autora de um procedimento de tutela de urgência pré-arbitral não faz qualquer menção, ainda que a gente tenha contato com a disposição no regulamento da existência ou obrigatoriedade do árbitro de emergência, a gente não extingue de cara, porque é possível, sendo citada a parte demandada, que ela abra mão dessa disposição, ainda que haja obrigatoriedade. Os senhores bem sabem, o judiciário é supletivo na seara da jurisdição privada e, portanto, em havendo anuência de ambas as partes, é possível se abrir mão da cláusula compromissória. Mas, se houver alegação da submissão da tutela de urgência para o árbitro de emergência, aí sim a gente declina da jurisdição, não há o que fazer, já que existe previsão ou na cláusula compromissória ou no regulamento da Câmara a qual se submeteram as partes, para levarem o caso à jurisdição privada. Bom, em permanecendo na jurisdição estatal, o pedido de tutela de urgência pré-arbitral, nós nos deparamos pós-2015, CPC de 2015, com uma sinuca de bico. Os senhores bem sabem que o CPC 2015 trouxe dois tipos de tutela de urgência. A tutela antecedente cautelar e a tutela antecipatória, antecedente e antecipatória. Então, a depender, aquela dicotomia clássica que já vinha desde o CPC de 73, caso uma tutela seja destinada à proteção
do processo, para garantia do processo, da tutela em si, e outra para garantia do bem da vida específico. Os procedimentos são distintos, então a tutela antecedente, antecipatória, ela prevê algumas especificidades, diferentemente da tutela cautelar, e aí eu digo, uma delas que talvez não tenha apego, isso eu vejo muito pouco na lida e acho que deve ser impressão dos senhores também, que é a estabilização da tutela antecipada antecedente. Isso acabou não pegando, mas existe a previsão na prática, isso na nossa lida diária, mas existe a previsão dela. Ou seja, caso a tutela seja deferida pelo juízo, em não havendo recurso contra essa decisão, ela se estabiliza e não há obrigatoriedade da complementação da causa de pedidos para transformação daquele procedimento de tutela de urgência antecedente para a demanda de rito comum. Fora isso, a tutela, o procedimento previsto no Código não prevê ou existe, no mínimo, uma discussão da obrigatoriedade de complementação da causa de pedir e dos pedidos previstos na tutela de urgência antecipatória. Isso diferentemente do que acontece na cautelar. Qual é a diferença da cautelar? Caso o juízo defira a cautelar, a parte tem 30 dias da efetivação da tutela cautelar para propor a ação principal. Isso seja ela judicial, na esfera judicial, ou perante a jurisdição privada, ou seja, ela tem 30 dias, pelo menos, caso a tutela seja antecedente à arbitragem, para a parte formular o requerimento de instauração do procedimento junto a uma Câmara Arbitral. Se ele não fizer, isso abre a possibilidade da extinção da tutela cautelar antecedente. E caso haja o indeferimento da tutela cautelar, a parte não tem a obrigação de emendar a inicial. E eu consigo aí extinguir a tutela cautelar por uma sentença, reapreciando os requisitos de urgência. Isso não se replica na tutela antecipatória, antecedente. Por quê? Lá, necessariamente, e aí existe uma discussão pela disposição ali do procedimento, mas a parte necessariamente precisaria emendar a sua inicial, deduzindo causa de pedir completa e pedidos também completos. Como é que isso vai acontecer se o juiz togado não é o competente para apreciar a relação jurídica completa? Então, fora o problema da estabilização da tutela, existe o problema também da dedução da causa de pedir e pedidos completos. Qual foi a solução que a gente encontrou, e isso foi chancelado pelo Tribunal de Justiça na solução encontrada? Independentemente, aí a gente fugiu para a fungibilidade que continua, certamente, nós nos valemos, independentemente do tipo de tutela postulada, do rito da tutela cautelar antecedente. Então, seja tenha ela natureza antecipatória ou tenha ela natureza cautelar, ou seja, verse ela sobre a garantia do processo ou sobre a garantia do bem da vida, especificamente, o rito é o mesmo. Por quê? A gente foge da questão da estabilização e, além disso, a gente, em não havendo a emenda da inicial, a gente consegue reapreciar os requisitos da tutela de urgência, extinguindo pela inexistência desses requisitos, tá certo? E caso haja deferimento da tutela, se fica no aguardo da propositura da instauração do procedimento arbitral. Caso isso não sobrevenha, a gente extingue de toda forma, como aconteceria na emenda do processo judicial completo, ou então a gente remete os autos para a Câmara Arbitral depois de instaurado o juízo arbitral.
aqui faço uma ressalva, essa remessa ela não acontece de forma efetiva pela impossibilidade de conexão entre os sistemas. Então, isso não se replica, infelizmente, como acontece em relação aos outros tribunais no país, que a gente consegue remeter os autos de fato. Mas mesmo assim, mesmo com a remessa desses autos, fica no nosso sistema um registro e a gente precisa dar baixa, ainda que não seja através de uma extinção, mas lançar uma pequena decisão dando baixa no sistema em razão da remessa dos autos para o tribunal. A gente replica isso também na arbitragem. Então, lança uma decisão de extinção daquele procedimento antecipatório, e isso para fins de baixa no sistema e no distribuidor. Muito bem. Isso aí, eu digo, a remessa, veio uma decisão já clássica da ministra Nancy Andrighi do STJ, no sentido de que haveria necessidade de se remeterem os autos para o tribunal arbitral, mas, reforço, isso não é possível, a não ser que a parte imprima, leve isso até lá, ou copie em PDF e faça esse transporte, mas não existe conexão na prática que a gente possa mandar do Tribunal de Justiça para qualquer câmara arbitral. Bom, essas decisões pré-arbitrais, nós podemos lançá-las antes da oitiva da parte demandada, ou, caso a gente não se sinta seguro ainda, na eventualidade da relação jurídica disposta ser extremamente complexa, e isso os senhores bem sabem que é muito comum nos litígios que vão para a arbitragem, que tem a cláusula compromissória prevista nos respectivos instrumentos contratuais, a gente convoca a parte demandada a compor o polo passivo, apresentar a sua defesa e depois a gente lança a decisão de tutela. É possível também que se lance uma decisão de tutela extremamente precária, quando haja o risco de perecimento de certo direito e que não vá haver tempo da composição do polo passivo ou da integralização, da triangularização da relação processual, a gente lança uma decisão precária e aí depois essa decisão seja revista após a composição do polo passivo. Isso também é uma medida de segurança, porque muitas situações na prática, justamente em razão da complexidade das relações jurídicas dispostas, nós tivemos que modular os efeitos ou reconsiderar tutelas anteriormente concedidas. Então, para que evite um vai e vem de decisões, muitas vezes a gente convoca a parte demandada a integrar a lide para apresentar sua defesa, tudo é muito rápido, são prazos de 5 dias na tutela nesse procedimento, que é o da tutela cautelar antecedente. Então, mesmo com a vinda da contestação, da defesa, é possível que a gente analise a tutela de urgência de uma forma muito célere. Doutora Flávia, nós temos, são 6h37, eu não queria ultrapassar muito o meu limite, a senhora me avise aí. Temos 20 minutos ainda para o fim do evento, mas acho que mais 5 minutinhos, não tem problema nenhum, só para a gente deixar 15 finais para as perguntas dos participantes e as nossas perguntas, né? Porque eu acho que eu já tenho tanta coisa anotada aqui. Exatamente, então eu poderia falar, bom, tutela de urgência, exato, tutela de urgência pré-arbitral poderia ficar mais um dia aqui, mas vou tentar encerrar isso com a prática. O que acontece, e não é raro, é de se deferir uma tutela pré-arbitral e a gente passar a executar essa tutela pré-arbitral ainda antes da instauração do tribunal arbitral. E a gente prossegue na execução de atos judiciais, aí isso a necessidade de um cumprimento da instauração, isso para se dividirem as questões e não haver uma mistura,
mas a instauração de um cumprimento provisório da decisão de tutela até a instauração efetiva do tribunal arbitral. E aqui nós somos muito rigorosos. A partir do momento em que há a instauração do tribunal arbitral com a assinatura dos 3 árbitros de aceitação e a emissão do documento respectivo pela Câmara de instauração, findou a jurisdição estatal. Não é mais possível, já houve situações em que as partes postularam a continuidade da execução das medidas no bojo do processo judicial, porque aquela reunião prévia, aquela audiência prévia de instalação com a dedução dos pedidos perante a Câmara Arbitral, para depois análise da efetiva da tutela de urgência acontecesse, e aí houve indeferimento desses pedidos, já que o tribunal já haveria se composto e a jurisdição se esgotou, não haveria mais como se continuar a execução. O que aconteceria é, depois que, caso o tribunal confirmasse a tutela ou desse um outro tipo de tutela e necessitasse de medidas coercitivas para a execução dessa tutela, expediria uma carta arbitral para a jurisdição estatal, para que a gente desse executoriedade pela via da imposição à medida do tribunal arbitral. Eu acho que eu tentei fazer um panorama muito rápido, muito genérico e geral do ritmo de tutelas pré-arbitrais que são dispostas ali na vara empresarial. Espero que eu tenha alcançado com o mínimo de sucesso essa exposição muito rápida. Então, agradeço mais uma vez, doutora Flávia, pelo convite e lhe devolvo a palavra para as perguntas eventuais. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Bedende. Nossa, foi muito interessante, extremamente técnico. Às vezes a gente não faz essa ligação na prática e toda essa ligação de pontos, ela é bastante importante e não está óbvio, e não é óbvio para a comunidade jurídica. A gente já sabe que já existe uma dificuldade cultural, como o doutor Alexandre e a doutora Luciana bem ressaltaram aqui, e ainda mais na prática, que também o judiciário tende a costurar de forma didática, a ajudar também os advogados a direcionarem num posicionamento em favor daquilo que eles próprios acordaram no compromisso arbitral. Achei muito interessante, obviamente, toda essa bifurcação que o código ele exige e interpreta, e fora o problema da estabilização, ela ainda já está, a gente ainda tem esse limite, quer dizer, o judiciário tem esse limite de não poder avançar no mérito e analisar os pedidos por completo. Imagino que isso seja ali objeto de bastante polêmica nos seus julgamentos e aquilo que aparece ali na sua jurisdição. Bem, achei muito interessante também a remessa dos autos ao tribunal, obviamente não são autos mais, né? Isso não é possível, a gente não tem aqui uma interoperabilidade entre as câmaras arbitrais e o Tribunal de Justiça, então a gente também se questiona de como que isso faz. Na prática, não são todos os juízes e não são todas as varas com as suas secretarias que informam isso, também os advogados, talvez isso seja uma novidade também na prática. E o deferimento da tutela e a pré-execução, ou seja, a execução provisória, também é uma questão muito importante, até que haja, então, a instauração efetiva desse tribunal arbitral, e depois o que vai acontecer lá em sigilo é outro dilema, e que volta para o senhor depois também para uma carta arbitral, enfim, pela via da imposição pelo próprio tribunal. Achei bastante interessante, óbvio, a gente vai ter que rever tudo isso, estudar bastante, acho que a gente vai precisar de um outro webinar para ensinar a todos os advogados, e essas dicas, essas melhores práticas, com certeza vão ser de grande interesse. Eu convidaria, então, o nosso público, muito obrigada por participar, eu gostaria de incentivá-los a promover as perguntas pelo nosso chat aqui embaixo. Eu queria fazer a pergunta, começando
se me permitirem, ao doutor Alexandre, que eu sei que ele tem compromisso, vou respeitá-lo nesse sentido. Então, doutor Alexandre, pelo que o doutor Bedendi falou, após a instituição da arbitragem, a competência para se apreciar as medidas de urgência é do tribunal arbitral. E como o senhor concorda com isso? Existe exceção na prática? Como o senhor enxerga essa situação? O senhor está no mudo. Meu entendimento é que, cumpridos os requisitos formais, que foi muito bem destacado pelo doutor Bedendi, ou seja, a assinatura dos árbitros, que, de forma irretocável, comprovam a manifestação de vontade de seguimento do feito para a arbitragem, não há mais o que se discutir em relação ao seguimento pelo judiciário. Eu acho que, sobretudo se for realizada com a presença de 3 árbitros, mais irretocável ainda, né? Mas eu acho que os requisitos estão muito bem determinados e, uma vez cumpridos formalmente, seguirá o caminho da arbitragem, não tenho dúvidas. Interessante, eu também entendi isso pela fala do Dr. Bedendi, mas, de fato, na prática se mostra razoável e adequado. E, doutor Bedendi, não menos importante aqui dos interesses dos advogados, com relação aos honorários advocatícios. Como ficam os honorários na tutela pré-arbitral? Pois é, doutora Flávia, só fazendo um complemento, daí a importância de se fixar um árbitro de emergência. E por que não, aí os senhores podem me dizer se o árbitro pode impor já medidas coercitivas, imagino que possa, pela previsão dos respectivos regulamentos. Não sei se isso traria, a expressão ficaria tudo em casa já, enfim, o árbitro de emergência já deferia as tutelas até a efetiva constituição do tribunal arbitral, não precisaria haver esse intercâmbio. Mas, enfim, com relação aos honorários advocatícios, também foi um problema. Num primeiro momento, nós passamos a fixar honorários advocatícios na sentença de extinção, né? Bem lá no começo, a gente lançava uma verdadeira sentença ainda antes da instituição do tribunal arbitral. A vara era nova, os processos geravam muito rápido, porque havia distribuição apenas de processos novos. Então, nós analisávamos a tutela, vinha a contestação, defesa, a manifestação sobre a contestação em 5 dias, logo depois os autos já vinham para a conclusão, a gente lançava a sentença sobre os requisitos de urgência, e aí se começava uma intensa discussão no cumprimento da sentença, vinha recurso de apelação contra essa sentença, o tribunal chegou a julgar, era tudo muito rápido. Com o aumento da vara, e aí a gente percebeu que essa sistemática ela estava contraproducente, então a gente espera, aguarda, se decide a tutela de uma forma completa, que vale quase uma sentença, mas aguarda a efetiva instauração do tribunal arbitral ou não, e aí para a extinção desse procedimento antecedente. Bom, quando se lançava uma sentença, evidentemente se condenava o pagamento de honorários advocatícios. Agora, a gente percebeu que também não é da nossa alçada a fixação dos honorários advocatícios nessa etapa preliminar. Assim como a gente faz, traçando um paralelo, quando a fase de conhecimento acontece no âmbito judicial. Quando há a transposição de uma fase preliminar para a fase de conhecimento, a gente não fixa honorários advocatícios na decisão de tutela. A gente vai fixar os honorários advocatícios na sentença da fase de conhecimento, considerando o trabalho que foi realizado na etapa preliminar. Portanto, a gente relega ao tribunal arbitral, e consta isso expressamente na decisão de tutela, claro, evidentemente, quando há instauração de um tribunal arbitral.
quando isso acontece, a gente relega ao tribunal arbitral a estipulação dos honorários já considerada a etapa preliminar. Então, o tribunal arbitral aí, que tem a completa jurisdição para analisar qual foi o trabalho completo do advogado, tá certo? E ainda que haja troca de advogados no meio do caminho, isso é possível, mas ele já considera também essa etapa prévia, né? E o advogado executa eventualmente depois perante a jurisdição estatal. Quando a extinção, em razão da não instauração do tribunal arbitral, aí sim a gente faz a condenação na verba honorária, porque aí não vai haver quem posteriormente faça isso. Então, são essas duas situações. Quando a instauração do tribunal arbitral, o tribunal arbitral considera esse trabalho preliminar que foi realizado e já faz uma condenação única. Quando não a instauração do tribunal arbitral, a gente faz a fixação na sentença de extinção. Bacana, muito elucidativo. Eu gostaria de deixar a palavra para o público agora, para que os palestrantes pudessem responder as questões de quem está em casa. Se não houver pergunta, eu tenho uma última, a doutora Luciana. A gente já está com o tempo escoando. Acho que o pessoal não se animou. Então, para a gente não perder tempo, Lu, nos casos em que a produção antecipada de prova precedeu, então, o procedimento arbitral, quais situações você vivenciou no escritório em que foi necessária a intervenção, então, dessas tutelas? Então, Flávia, até aí depois queria ouvir rapidinho também o doutor Bedende sobre essa questão da produção antecipada de provas, né, nesses casos que tem uma cláusula arbitral. A gente já teve situações em que eram essas cláusulas que não previam também a questão de um árbitro de emergência, e a produção antecipada de provas ainda tem, né, quando a gente vai nos incisos do artigo 381, tem lá as hipóteses em que a gente pode realmente se valer ali enfim, desse procedimento específico, né, da produção antecipada de provas, mas em casos, por exemplo, em que a gente tem que fazer vistoria para, de fato, averiguar se a gente tem ali uma infração, seja de patente, às vezes é uma infração a segredo industrial, então são questões que, de fato, necessitam dessa vistoria antes, até para a gente saber se vai, de fato, ter que haver um procedimento arbitral para a discussão de uma violação contratual, por exemplo. Se você tem ali, né, uma cláusula de confidencialidade, um dever de confidencialidade que foi violado, e a gente não consegue ainda ter a certeza de que, né, a gente teve essa violação ocorrida, etc., a gente já se socorreu da produção antecipada de provas para fazer essa averiguação, e aí, a partir daí, definir se a gente vai, de fato, instaurar o procedimento arbitral pela violação contratual ali dos deveres e obrigações das partes, ou não, né? Então, a gente, às vezes, essa também acaba sendo a saída, e aí, nos casos que a gente teve, acho que até trazendo essa crítica que a gente fez com relação à própria redação das cláusulas, também eram contratos que não tinham essa previsão, tá, do árbitro de emergência, e também em câmaras que não tinham um procedimento muito específico com relação às medidas de urgência, porque quando a gente está falando da realização de uma vistoria, né, em que a gente quer também a concessão de uma medida sem a oitiva da parte contrária naquele primeiro momento, porque senão a gente pode frustrar também a realização da vistoria em si. Então, como a gente não tinha todas essas particularidades garantidas ali, aí eu volto ao meu ponto inicial, né, da importância da gente ter um procedimento detalhado, porque quando a gente vai para esse nível de prova, em que tem várias questões que têm que ser observadas, a gente ainda prefere se socorrer do judiciário pela questão da segurança, saber que, de fato, a gente não vai ter uma vistoria frustrada, de que a gente vai conseguir ali fazer a averiguação necessária. Então, nesses casos, pela ausência, tanto pela ausência da questão, né, da cláusula expressa de árbitro de emergência, eu também
do procedimento não ser tão detalhado, a gente buscou essa questão da produção antecipada. E já teve casos em que foi constatado que não havia, de fato, ali uma violação, e aí não tinha nem por que ingressar-se com um procedimento arbitral, e casos em que sim, aí houve sim a violação, então a gente reuniu subsídios para conseguir iniciar o procedimento. Então, teve já essas duas situações, né? E aí, não sei se o doutor Bedende também já teve casos específicos de produção antecipada de provas, né? Das partes buscando isso também numa situação pré-arbitral. Mas a gente já se deparou com essas situações no escritório. Sim, doutora Luciana. Nós já tivemos as duas situações. Essa também foi uma inovação, né, do CPC 2015, permitir a produção antecipada de provas para prévia análise de eventual propositura futura de uma ação ou para a celebração de um acordo, de uma transação. E a gente acabou desenvolvendo um entendimento que aí depois existe uma tendência de chancela entre as câmaras reservadas empresariais do Tribunal de Justiça, que é analisar exclusivamente a produção antecipada de provas fundada no risco de perda da prova. Quando não houver risco de perda da prova, isso pela disposição do artigo 22 da Lei de Arbitragem, que exige urgência para a provocação do judiciário antecipadamente à arbitragem, quando não houvesse urgência e o fundamento for a futura análise, ou análise da futura propositura de uma ação, ou para a realização de um acordo, isso seria da jurisdição da arbitragem, em razão, precisamente, da cláusula compromissória. Os críticos a essa posição dizem que a arbitragem somente poderia ser provocada em razão da existência de um conflito. Isso lá também, redação do artigo 1º da Lei de Arbitragem. E a produção antecipada de provas, ao menos até a apresentação de defesa, de eventual defesa pelo requerido na produção antecipada, não haveria ainda um conflito instalado, já que a produção antecipada de provas é uma espécie de procedimento de jurisdição voluntária, quem sabe, mas ela não viria, essencialmente, não seria da essência dela a litigiosidade. Bom, no confronto desses dois argumentos, acabou prevalecendo a tese de que cabe à jurisdição privada a análise da produção antecipada não fundada no risco, mas fundada na eventual propositura de ação futura. Então, por hora, esse é o entendimento. Aqui em São Paulo, claro, falo da minha realidade, no meu âmbito judicial. Essa matéria ainda não chegou no STJ, seria importantíssimo que ela chegasse para haver a pacificação desse entendimento. Por hora, aqui, seguimos nessa linha. Entendi. Não, mas é realmente isso, né? Acho que não tem... cabe interpretação para os dois lados, né? Eu acho que é essa dificuldade ali. Então, para a gente é sempre... E aí, né, acho que volta ao grande ponto dessa nossa conversa de hoje, que se a gente já tivesse, de fato, uma garantia de que, né, mesmo para os casos em que há um risco de perecimento da prova, etc., mas que a gente pudesse produzir essa prova já no âmbito de um árbitro com um árbitro de emergência, seria o ideal, né? E se a gente já conseguisse ter dentro dos regulamentos um procedimento que desse essa segurança, a gente poderia, de fato, já iniciar, mesmo esses casos em que a gente vai ali realmente querer saber se está ocorrendo ou não, né, uma violação contratual, um descumprimento, etc., a gente já poderia deixar tudo nesse escopo realmente da jurisdição arbitral, mas eu acho que isso ainda falta, né, um caminhar nesse sentido. E aí eu acho que entra essa... Porque para a gente, né, da esfera privada, o cliente sempre pergunta qual é o risco que eu corro? A gente vai conseguir, não vai conseguir? Então, é difícil falar, poxa,
não tem um procedimento ali previsto no regulamento da Câmara, mas a gente pode tentar, etc. Eu acho que aí os riscos envolvidos realmente acabam afastando até essa questão de, então, vamos para o judiciário, vamos tentar ir para o judiciário, né? Mas não é um tema muito, muito fácil mesmo, não. Isso facilitaria, caso ficasse no âmbito da própria arbitragem, a arbitragem se vale de árbitros, dos seus próprios árbitros. Aí eu confesso que eu não sei como é que se existe alguma relação com quem as câmaras atuem de forma mais constante, ou se isso fica absolutamente à escolha dos árbitros, mas seria uma solução mais concatenada, porque estaria tudo dentro da Câmara já. Então, sim, isso acho que facilitaria muito mesmo. Com certeza. E mesmo pela questão do conhecimento técnico ali, então as partes podem já escolher também árbitros que tenham um conhecimento técnico que é vinculado às vezes, àquela área específica, àquela tecnologia específica. Então, acho que tem realmente muitas questões, porque a gente sabe que, né, para os juízes, a gente também vê muito essa questão da dificuldade de compreensão. E eu falo, porque eu, enquanto advogada, eu também não compreendo, né? Não é que... e aí a gente está aqui como operador do direito. Então, para a gente também, essas questões técnicas, óbvio, a gente tem os auxiliares, a gente tem assistente técnico, etc., mas a mesma dificuldade que eu, Luciana, enfrento na compreensão, às vezes, de determinadas matérias que são muito técnicas, é a mesma dificuldade dos juízes, né? Então, acho que isso também seria outro ponto que só reforça essa importância da gente tentar levar desde o começo, né? Acho que desde essa parte de uma produção antecipada de provas para a jurisdição arbitral. Acho que seria também o mundo ideal aqui. Sim. Nossa, o debate está muito acalorado, eu adorei toda essa troca. A gente está aqui no nosso limite do nosso Zoom. Como a gente falou, eu adoraria ficar aqui com vocês, debatendo, aprendendo. A gente tem que encerrar, mas agradecendo imensamente, foi extremamente técnico, extremamente engrandecedor aprender com os senhores. Eu acho que as experiências práticas, a experiência procedimental, ela é crucial para a nossa atuação com excelência. Então, muito obrigada, em nome da CSD, do AWPI, nós estamos muito contentes com esse trio aqui de convidados, e sejam sempre bem-vindos, e doutor Alexandre, continue celebrando com o doutor Gabriel essa alegria de nós podermos divulgar o CSD e essa nossa grande vantagem de especialistas. Então, aguardemos os próximos capítulos. Obrigada, obrigada pessoal, a todos. Noite. Obrigado, doutora Flávia. Obrigado a todos. Foi um prazer. Tchau. Prazer. Em suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam um lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir, e todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio,
mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil, e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca!